Hoje vamos trabalhar, conhecer um pouquinho mais sobre o significado do brincar. O que é esse brincar? Qual a importância do brincar para o desenvolvimento infantil? E quem são essas pessoas que fazem, que contribuem para essa atividade lúdica, né? O papel do professor na atividade lúdica. Eu sou a professora Fernanda, sou graduada em Psicologia, com mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná e o meu doutorado, eu voltei para a Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Atualmente trabalho na faculdade nos cursos de Psicologia e Pedagogia. O significado do brincar. Quando a gente fala sobre o brincar, o que vem na nossa cabeça, né? O que vem na nossa mente? O que é importante para o professor, para as pessoas, para os alunos, sobre a palavra brincar? Brincar é uma importante forma de comunicação. É por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano no mundo de fantasia e imaginação. E o brincar está muito relacionado dentro da educação escolar. Por quê? Porque dentro dessa educação escolar, a criança vai estar brincando a todo momento. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo desta forma uma relação estreita entre jogo e aprendizagem. E dentro desse brincar, então a gente vai ver duas palavras novas, né? O jogo e a aprendizagem. E dentro desse jogo nós temos quem? A brincadeira. Dentro da brincadeira também vai aparecer o próprio brinquedo. E a brincadeira, ela constitui-se basicamente em um sistema que integra a vida social da criança. Então a gente vê essa relação do brincar, que o brincar vai estar relacionado ao jogo, à brincadeira e ao brinquedo, caracterizados por ser transmitida de forma expressiva de uma geração a outra, ou aprendida nos grupos infantis, na rua, nos parques, escolas, e incorporadas pelas crianças de forma espontânea. Variando as regras de uma cultura a outra, muda-se a forma, mas não o conteúdo da brincadeira. Então a gente vê o quê? Como o brincar está relacionado à cultura, a gente vai ver que sempre vai ter nessas brincadeiras, nesse brincar, no jogo, um objetivo. Muda-se as regras? Sim, porque as regras são construídas com as crianças, pelas crianças, né? Mas nunca vai se mudar o objetivo dessa brincadeira. E aí a gente vai ver o quê? A estrutura da atividade lúdica. A atividade lúdica, ela possui basicamente 5 aspectos destacados. O primeiro, o tempo e o espaço. Aí eu vou levantar algumas questões para a gente refletir um pouquinho, que está relacionada ao tempo e ao espaço dessa atividade lúdica, desse brincar para a criança. Qual é o tempo que a criança tem para brincar no seu cotidiano? Ela tem tempo para brincar dentro da escola? E fora da escola, quando ela brinca? E dentro de casa? A criança pode brincar na rua? As características do brincar de cada grupo infantil serão definidas em função do tempo e do espaço existente para a brincadeira acontecer. Então a gente vê que um dos primeiros aspectos, né, da atividade lúdica é esse tempo e esse espaço. E aí a gente acaba refletindo um pouquinho. Será que hoje as nossas escolas dão esse tempo e esse espaço apropriado para o professor desenvolver a atividade lúdica, né? Será que a criança tem nesse espaço essa organização de atividades lúdicas? Depois desse tempo e desse espaço, nós temos os jogadores. Quem são os jogadores? São os alunos, são as crianças e os professores. Porque a gente não pode imaginar que dentro da atividade lúdica é somente a criança que vai estar brincando, que vai estar jogando, né? E sim que vai ter esse professor, um mediador nessa brincadeira também. E os jogadores? A criança brinca com colegas da mesma idade? Ela tem a oportunidade de interagir com crianças mais novas ou mais velhas? Ela brinca com adultos ou ela brinca sozinha? Então essas questões a gente acaba levantando por quê? Será que hoje nós damos essa oportunidade para a criança escolher com quem ela pode brincar?
Um exemplo, né, que a gente acaba vendo no nosso cotidiano, principalmente dentro de casa, o quê? Quando a criança chega com uma amiguinha ou chega um amiguinho para brincar com ele, os pais acabam selecionando o tipo de brincadeira, seleciona o brinquedo que a criança tem que emprestar, tem que brincar. E dentro da escola, como que isso funciona? Então a gente vê o quê? Que as interações sociais que a criança estabelece no decorrer da atividade lúdica são fundamentais para o seu desenvolvimento. Durante essas trocas, a criança tem a oportunidade de assumir diversos papéis e colocar-se no lugar do outro. Por isso a importância dessa interação, né? Porque seja com criança mais nova, seja com criança mais velha, é essencial a criança ter essa oportunidade, pois é através dessa atividade lúdica que a criança vai fantasiar, vai se colocar no lugar do outro, vai fazer o faz de conta. Depois, então, o terceiro item é o quê? Os objetos e os brinquedos. Então, dentro dessa estrutura, temos o tempo, temos o espaço, temos os jogadores e agora nós temos os objetos ou os brinquedos. Os objetos com os quais as crianças brincam pode ser desde simples elementos da natureza até sofisticados brinquedos. Esses objetos aparecem em diversos contextos no cotidiano infantil, na família, nas instituições educacionais, no contexto psicológico. Então a gente vê o quê? O brinquedo como um recurso da atividade lúdica. Então, o jogo e a brincadeira precisa do quê? De um brinquedo. E esse é o objeto, então, para a criança interagir com o outro. E aí a gente vai ver o quê? Desde um simples brinquedo que a criança pode naquele momento construir, ou aquele objeto, aquele jogo que já vem pronto e a criança vai ter que estar aprendendo a jogar também. Então, em cada um deles, um brinquedo pode ser visto como objeto potencial e solidão e consolação, como objeto que estimula a autonomia ou associação do coletivo, como objeto de distração ou informativo. Por quê? Porque o primeiro vai ter jogos ou objetos que a criança pode estar jogando sozinha, pode ser individual. E o outro, a questão do coletivo, que a criança vai ter que aprender a ter regras, esperar o seu momento, ela vai ter que esperar o seu tempo, saber ganhar, saber perder. E aí os brinquedos têm um impacto próprio e são, ao mesmo tempo, meios para brincar e veículos da inteligência e da atividade lúdica. Eles constituem um eco de padrões culturais dos diferentes contextos socioeconômicos. Então a gente pode dizer que não existe atividade lúdica sem esse instrumento, desse objeto, desse brinquedo, tá? Mas vale ressaltar o quê? Que esse brinquedo, ele pode ser construído pela criança ou ele pode vir pronto já como um jogo, só que em alguns momentos a criança vai estar construindo as suas próprias regras. Depois nós vamos ter então o quê? Se a gente tem um brinquedo, temos o espaço, temos as crianças, nós vamos ter as ações dessas crianças, né? Essas ações do sujeito, sejam esses sujeitos, essas ações físicas e mentais. Por quê? Eu vou precisar do meu corpo para estar jogando, para estar brincando, mas eu vou precisar desses meus processos mentais, da minha inteligência, do meu aspecto cognitivo para jogar e para brincar. Então, dentro dessa ação, eu vou sempre precisar o quê? Do meu aspecto físico e mental. Então, o desenvolvimento da atividade lúdica depende de forma significativa das ações das crianças. Sem elas, a brincadeira não acontece. Então, eu tenho um jogo, tenho a brincadeira. Se eu não tenho um sujeito, não tenho atividade lúdica. Então, essas ações desenvolvem-se nos primeiros anos de vida e muito mais no nível do concreto físico. Assim que a criança cresce, a sua ação torna-se mais abstrata, havendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Então, dentro dessas habilidades cognitivas, emocionais e sociais, a gente vai ter um exemplo, né, de que a criança vai estar aprendendo as regras, ela vai respeitar o tempo do outro ou até dos jogos. Então, se a gente for numa loja de brinquedos, a gente percebe que toda caixa de brinquedo vai ter uma faixa etária
na caixa, né? Se é de 0 a 3 anos ou de 3 a 6, e a gente vai perceber o que atualmente? Que as crianças estão sendo desenvolvidas bem acima dessa faixa etária que os brinquedos colocam. A gente está sempre estimulando a criança, né, a respeitar o quê? O seu limite da idade, mas um pouquinho a mais, porque as crianças, o mental, esse lado cognitivo dela, está sendo bem mais estimulado. Então, dentro dessas ações, nós temos um exemplo que é os jogos de construção, ou jogos, né, que a gente tem de montar mesmo, de colocar um em cima do outro, do empilhamento, que é a construção com blocos, que a criança pequena se exercita através da manipulação. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela passa a construir objetos, cenas, entre outros, que vão adquirindo um significado mais abstrato e servem a outras brincadeiras, deixando de ser a construção do principal objetivo. Então a gente vê o que? A criança ela começa a construir um avião, daqui a pouco ela pega e destrói e diz, não, só esse tipo de avião eu não quero, já vou para um avião mais difícil. Um tipo de jogo bem relacionado com essa construção, né, é o quebra-cabeça. A gente vê que a criança começa com um quebra-cabeça de 6 peças, logo ela vai para 9 peças, daqui a pouco ela já está no 12 e ela se cansa. Ela já quer um mais difícil e dali ela vai o quê? Desafiando esse lado cognitivo dela. Então, nós temos tudo isso, né? Temos esse tempo, esse espaço, temos os brinquedos, temos essa relação da criança e aí nós vamos ter a relação do meio. Por quê? Não podemos esquecer que essa atividade lúdica, essa criança, ela vai estar inserida no meio social. Então é importante saber o quê? Aonde essa criança vai estar inserida, né? Quando eu perguntei para vocês no início, que eu lancei algumas questões, né? Que tempo que ela tem para fazer isso, né? Se é em casa, se é na escola. Então, qual é esse meio e fim? Então, é importante discernir no decorrer da atividade lúdica se ela constitui um meio para atingir determinados fins. Porque toda atividade lúdica, ela tem que ter um começo, meio e fim e tem que ter um objetivo. Sem um objetivo, a gente diz o quê? Que uma atividade ela não tem finalidade, tá? É a mesma coisa que a gente vê assim, o professor precisa fazer certa atividade, ele vai e coloca as crianças para brincar, mas não tem uma mediação, não tem uma interação e não tem um objetivo. Então, dentro da educação escolar, a gente tem que ter o quê? A importância de, se eu vou fazer tal atividade lúdica, para que serve essa minha atividade lúdica? Por que eu quero essa atividade? Então, é o caso então de jogos propostos com objetivos pedagógicos, então um jogo de sequência, uma brincadeira que acontece como um fim em si mesmo. A criança, ela brinca por puro divertimento, por exemplo, pular a corda no recreio. Então isso eu não preciso ter um objetivo, eu não preciso ter um professor. A criança vai lá, pega esse instrumento e já sabe que a corda é para pular. Ou ela inventa uma outra brincadeira com a corda com outro colega, tá? Então tem que ter essa relação do meio em que essa criança está inserida. Então agora vamos trabalhar um pouquinho, se a gente viu a importância do brincar, agora a gente vai falar um pouquinho da atividade lúdica dentro do desenvolvimento infantil. Então a gente mostra, né, acabei mostrando um pouquinho para vocês sobre o brincar, as 5 importâncias da atividade lúdica. E dentro do desenvolvimento infantil, qual é a importância dessa atividade lúdica? Então, um dos autores que a gente vai relembrar para vocês sobre atividade lúdica, sobre a brincadeira, sobre o brincar dentro do desenvolvimento infantil, é o Vygotsky. E Vygotsky, em 1998, ele acentua o quê? Que o papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil, pois é brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo, de eventos, pessoas, coisas e símbolos. Então, dentro desse parágrafo já do que Vygotsky coloca dentro do desenvolvimento infantil, a gente diz o quê? Que a atividade lúdica ela é de suma importância para a criança, né, nessa etapa do desenvolvimento infantil, porque ele engloba todos os aspectos do desenvolvimento, né?
Então as crianças desenvolvem sua capacidade de raciocinar, de julgar, de argumentar, de como chegar a um consenso, reconhecer do quanto isso é importante para dar início à atividade em si. Então, Vygotsky já trabalha o quê? Que o brincar desenvolve todas as etapas do desenvolvimento. E não só Vygotsky, o próprio Piaget também coloca a importância da atividade lúdica, a importância do jogo como regras para o desenvolvimento infantil. Então, como a criança é um ser em desenvolvimento, a gente deduz o quê? Que a atividade lúdica vai estar em todo momento relacionada, se estruturando no desenvolver dessa criança. Então, sua capacidade vai se estruturando com base no que é capaz de fazer em cada momento. Isto é, ela aos seus, na faixa etária de 6 meses a 3 anos de idade, tem possibilidade diferente de expressão, comunicação e relacionamento com o ambiente sociocultural no que se encontra inserida. Então aí a gente volta um pouquinho para a teoria de Vygotsky, né? Lembrando que o meio social, que o social é de suma importância para o desenvolvimento infantil. E que essa faixa etária de 6 meses a 3 anos acontece muito desenvolvimento infantil, né? Vamos dizer assim, é muito rico, que a cada dia que passa a gente percebe que um novo avanço no desenvolvimento infantil da criança. E ao longo do desenvolvimento, então, portanto, as crianças vão construindo novas e diferentes competências no contexto de práticas sociais que irão lhes permitir compreender e atuar de forma mais ampla no mundo. Então a gente vê o quê? Que a criança ela vai interagindo com esse mundo e nesse mundo ela vai se desenvolvendo e vai ao mesmo tempo pensando no modo de agir, de raciocinar, de interagir com o outro também. Então, com isso a gente percebe que ao brincar se torna importante no desenvolvimento da criança, de maneira que as brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança, desde os mais funcionais até os de regras. Por que os funcionais? No início, lá quando é bebezinho, ainda que a gente diz de 6 a 1 ano, a criança pega os objetos para levar à boca. Então, ela pega o chocalho, ela pega um próprio mordedor e aos poucos ela vai percebendo que tem barulho, que tem textura, que tem cheiro, né? Mas isso tudo ninguém precisa falar para a criança. Ela pegando o objeto, ela já vai sentindo e ela já vai, o cognitivo já vai estimulando isso. E depois vem as regras. A partir de 1 ano, 2 anos, a gente começa a colocar regra, né? A primeira regra do brincar é o quê? Se você brincou, você vai lá guardar o brinquedo. Se você está jogando com 2 ou 3 amigos, você tem que esperar a sua vez. Então esses são os elementos elaborados que proporcionarão experiências, possibilitando a conquista e a formação da sua identidade. E o importante é sempre trabalhar o que, gente, né? A gente percebe que a criança, seja qual for a faixa etária da criança, ela tem que ganhar ou tem que perder, tá? Porque a gente, enquanto adulto, às vezes a gente acaba enganando o jogo, né? A gente acaba fazendo o quê? Que a criança sempre ganhe. E isso não é legal para o cognitivo, para o psicológico da criança. Por quê? Depois, quando a criança se depara com uma criança da sua mesma faixa etária, o outro amigo também vai querer ganhar. E como que vai ser essa perda, né? Essa frustração? Então, essa perda, essa frustração, a gente já tem que trabalhar com a criança, seja qual faixa etária, né, ela estiver. Da mesma forma com o limite. A gente já disse que até com 1 ano a gente tem que trabalhar o limite, não vai ser lá com 3, 4 anos, então a mesma forma é com a atividade lúdica, já mostrando para a criança o ganhar e o perder. Então as ações com jogos devem ser criadas e recriadas. A gente sempre tem que estar inventando, né? A gente acaba mostrando o jogo, vamos agora fazer de outra forma, com outro objetivo. Isso a gente percebe com crianças de 4 anos, com 3, 4 anos, que elas mesmas, né? Eu inventei a regra, então meu jogo é assim. Então isso acontece muitas vezes quando a criança está perdendo o jogo, ela diz assim, não, agora a regra é a seguinte. Ela muda a regra para ver se ela consegue mudar a estrutura do jogo. Então essas recriações, né,
para que seja sempre uma nova descoberta e sempre se transforme um novo jogo em uma nova forma de jogar. A gente não pode tirar essa criatividade da criança. Então sim, nós temos que mediar, de dizer, se nós iniciamos o jogo com essa regra, nós vamos até o final. Quando finalizar o jogo, nós vamos mudar a sua regra. Então, quando a criança brinca sem saber, fornece várias informações a seu respeito, no entanto, brincar pode ser útil para estimular seu desenvolvimento integral, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Então, aí a gente volta a mostrar para vocês a importância do brincar no ambiente familiar e no ambiente escolar, que não é só o brincar na escola, e sim um brincar na família também. Então é brincando que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e o outro. Aquilo que a gente falou agora, né? É brincando, é nas regras, é perdendo, é ganhando, é dar o tempo para o outro, é esperar a sua vez, que a gente vai ensinar a criança a se relacionar, né? E a gente diz, então, quanta coisa que às vezes uma simples brincadeira a gente ensina para a criança, de questões mesmo, da questão de ética, de valores, de respeito. E por meio então desse universo lúdico, a criança começa a expressar-se com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de opiniões. Por quê? A criança pequena, ela também precisa ser ouvida, né? Ela também vai argumentar e nós precisamos escutar essas argumentações. Não é porque é adulto que vai dizer assim, não, a criança não tem vez. Não, a criança a gente quer o quê? Hoje um ser humano com senso crítico, né? Que sabe respeitar e valorizar, nós também já temos que fazer isso quando a criança é pequena. Então discordar essas opiniões, exercendo a sua liderança e sendo liderados e compartilhando sua alegria de brincar. Então, uma outra característica da atividade lúdica é esse papel de liderança. E a gente percebe quantas crianças, né, com 3, 4, 5 anos já tem esse papel de líder, que já pega, já organiza a sala, já organiza a brincadeira, já sabe o que vai brincar. E a gente vê assim, e a partir desse momento ele é líder, mas de repente ele pega uma outra criança que também tem essa característica de líder e ele vai ter que ser liderado. E como lidar com esses sentimentos, né? A gente vê o quê? Vários adultos hoje indo a psicólogo, indo a vários profissionais trabalhar com esse aspecto de líder, de liderado, que eu não sei ser líder ou que eu não sei ser mandado, né? E como é que a criança pequena faz isso? Em contrapartida, em um ambiente sério e sem motivações, os educandos acabam evitando expressar seus pensamentos e sentimentos e realizar qualquer outra atitude com medo de serem constrangidos. Então isso é uma pena, mas ainda às vezes a gente encontra em alguns ambientes escolares, né, professores tirando um pouquinho tendo essa autonomia e desmotivando o aluno a esse momento, né, dos sentimentos, das emoções e fazendo com que o aluno, de vez de ter o respeito, ele vai ter medo. E a gente sempre diz, né, que a criança ela não pode ter medo, ela tem que sim ter respeito pelo outro. Então, brincar com outras crianças é muito diferente de brincar somente com adultos. O brinquedo entre pares possui maior variedade de estratégias de improviso, envolve mais negociações e é mais criativo. E isso é bem importante, né? A gente perceber quando você está observando as crianças brincando, que quando a criança ela está brincando com uma outra criança da sua faixa etária ou diferente, mas com criança, ela coloca as regras, eles brigam, eles brigam, daqui a pouco já estão se abraçando sozinhos. E quando tem um adulto, o que acontece? Ele sempre recorre ao adulto. Ele sempre vai ao adulto pedir um socorro. E aí esse é o mal que, né, às vezes acontece, que o adulto ele entra por um lado de uma criança e acaba não vendo o outro lado. Então é importante deixar a criança, né? Ela resolve essa situação. Claro, em algumas situações precisamos sim fazer a mediação, precisamos, mas muitas vezes a criança sozinha ela já negocia com a outra criança.
Assim, ao brincar com seus companheiros, a criança aprende sobre a cultura em que vive, ao mesmo tempo em que traz novidades para a brincadeira e ressignifica esses elementos culturais. Isso a gente vê porque como a brincadeira, o brincar está relacionado à cultura, às vezes a gente percebe que aquela criança que vem de outra cidade, que vem de outro bairro, né? Que ou não conhece tal brinquedo, não conhece tal boneca, ou que brinca diferente. Então a gente diz que a atividade lúdica também traz novas culturas para o desenvolvimento da criança. Então aprende também a negociar e a compartilhar objetos e significado com as outras crianças. Então é aquela negociação, né? Você me empresta um pouquinho o brinquedo, eu te empresto o meu. Então tem essa troca de brinquedos, porque as crianças aprendem que no ambiente escolar os brinquedos são compartilhados, mas os brinquedos que às vezes eles trazem de casa, o que precisa? Precisa sim saber se a criança quer emprestar. Então, dentre as brincadeiras realizadas para as crianças na faixa etária de 3 a 7 anos, eu acabei separando um pouquinho que o faz de conta é o que mais desperta o interesse, tem sido estudada em detalhes, né? Então, o faz de conta é uma atividade complexa e constituinte do sujeito, diferente das quais caracterizam o cotidiano da vida real, já que aparece nos jogos de esconde-esconde, que ela tem que, com os adultos, quando aprende, que desaparecer. No jogo não é algo real, mas inventado para poder brincar. Então esse faz de conta, a imaginação. Então a gente vê o que? A criança imaginando, fazendo de conta, da mesma forma que a criança em casa, vai lá, pega o sapato da mãe, né, para fazer de conta que ela é adulta, quer fazer de conta que ela é mãe. Então na brincadeira ela tem esse faz de conta também. Então ela faz essa imitação. E às vezes a gente vê muito dentro do ambiente escolar o que? As próprias crianças brincando de professor. Eles pegam as outras crianças, montam as cadeirinhas, montam as crianças e a gente percebe que tudo que o professor faz na sala de aula, aquela criança que incorpora, né, o papel de professor, essa imitação do professor, ela consegue imitar o professor direitinho. Então aí a gente volta, né, lá para o autor, para Vygotsky, quando ele diz que a brincadeira de faz de conta cria uma zona de desenvolvimento proximal. Pois no momento que a criança representa um objeto por outro, ela passa a se relacionar com o significado a ele atribuído e não mais com ele em si. E aí você já conhece, né? Falar um pouquinho de Vygotsky, a gente fala o quê? Da zona de desenvolvimento proximal, do nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. E o proximal é aquele que está no meio, aquele elo do real para o potencial. Assim, a atividade de brincar pode ajudar a passar de ações concretas com objetos para ações com outros significados, possibilitando avançar em direção ao pensamento abstrato. Então, isso é o mais importante da atividade lúdica, né? Ver a criança conseguir sair dessa ação concreta para esse objeto abstrato, porque o concreto é aquilo que eu tenho aqui presente comigo, que eu estou visualizando, e esse pensamento abstrato é o que eu preciso imaginar, criar sem a presença do objeto. E cabe a quem a fazer tudo isso, né? Cabe ao professor, um adulto ou um mediador. Aí a gente volta um pouquinho para Vygotsky quando ele diz dessa interação. E quem que trabalha dentro da zona de desenvolvimento proximal? Quem é que faz essa mediação? Nesse caso, olhando essa brincadeira, o faz de conta, a gente vê quem? O adulto, que é a pessoa nesse momento mais experiente, que vai estimular as brincadeiras, ordenar o espaço interno e o externo da escola, facilitar a disposição de brinquedo, mobiliário e os demais elementos da sala de aula. Então cabe ao professor o quê? Quando a gente fala que a brincadeira ela precisa ter um objetivo, ela precisa sim ter um adulto, uma pessoa mais experiente para mediar essa outra brincadeira. Então outras formas de intervenção pode ser proposta visando incentivar as crianças a desenvolverem brincadeiras nessa ou naquela direção, mas não só como incitações, nunca obrigação, deixando a tomar a decisão de se engajarem na atividade. Então assim, isso é um outro item importante quando a gente diz da mediação, a criança ela precisa brincar porque ela quer e não ela se sentir obrigada naquela
atividade. Claro que dentro do contexto do ambiente escolar, o professor ele tem o seu tempo, tem a sua rotina, tem as suas regras, né? Então ele precisa sim propor que as crianças brinquem naquele momento, joguem, mas assim, a gente tem que respeitar esse tempo do amigo, né? Que a gente diz esse tempo, o que é? Será que todos têm as condições, têm a maturação, esse desenvolvimento para estar brincando nessa brincadeira? Então é isso que a gente precisa pensar também, né, nessa intervenção com a brincadeira. Falando sobre o professor, é importante o quê? Que o professor pode brincar com as crianças. Então, principalmente se elas convidarem, solicitando sua participação e intervenção. Porque toda criança, ela espera aquele momento que o professor vem na sua mesa, ou que o professor na hora do parque sai correndo para brincar com eles, ou eles também se escondem. Então, várias brincadeiras a criança faz o quê? Ela espera que o professor, é a mesma coisa numa fila, né? Quem não quer dar mão para o professor? As crianças, elas esperam isso, mas o professor deve ter o máximo de cuidado, respeitando sua brincadeira e seu ritmo. Sem dúvida, essa forma de intervenção é delicada, por ser difícil o adulto participar da brincadeira sem destruí-la. É o que a gente fala, né? O professor, ele ao brincar com a criança, ele tem que ter um cuidado. Por quê? Por exemplo, numa brincadeira de esconde-esconde, a gente vê o quê? As crianças, elas se escondem e ao mesmo tempo, não dá um minuto, ela já se apresenta para outra criança, né? Ela não tem esse tempo de ficar esperando até o amigo achá-lo. E o professor não, o professor fica escondido. E às vezes é muito difícil esse local que o professor se esconde e a criança procura por tudo e não acha. Então é preciso muita sensibilidade, habilidade e bom nível de observação para participar de forma positiva. Então, a chave dessa intervenção é a observação das brincadeiras das crianças, pois é necessário respeitá-las, conhecê-las, sua cultura, como e com quem brincam e quando seria interessante o adulto participar. Aí a gente vê, né, o papel, a importância do papel do professor de conhecer os seus alunos. Quando a gente fala assim, como é importante saber da onde vem essa criança, que meio social ela está inserida, o nome da criança, né? Quem não fica feliz quando o professor na sala chama pelo seu nome? Né? Quer dizer, o professor lembra de mim. Então é isso que ele coloca, isso que Vygotsky trabalha com essa questão do social, do cultural. E melhor, porém, é quando não faça e aproveite esse momento para observar seus alunos, para conhecê-los melhor. Então, isso de não conhecer o seu aluno, né, de não saber quem ele é, a família, principalmente dentro da educação escolar, dentro da educação infantil, a importância é saber se tem irmão, né, como que é a estrutura familiar, da onde vem, de que bairro ele é. Tudo isso é importante para saber que tipo de brincadeiras e jogo realmente eu posso estar utilizando. Então, dessa forma, percebe-se como o brincar é algo essencial para o desenvolvimento infantil. Então, até agora a gente percebe o quê, né? O que a gente pode concluir dentro desse material, né, do significado do brincar? Que o brincar é de suma importância para o desenvolvimento infantil, que toda criança precisa brincar, toda criança precisa vivenciar esse momento lúdico, que uma criança que não consegue brincar deve ser objeto de preocupação. Disponibilizar tempo e espaço para brincadeiras, portanto, significa contribuir para um desenvolvimento saudável. Então, qual é o adulto que não teve na sua infância uma brincadeira, né? Quem é um adulto que não teve o momento de brincar, de jogar, ou a própria de assistir uma televisão, né, desses desenhos. Então, é importante também que os adultos resgatem sua capacidade de brincar, tornando-se assim mais disponíveis para as crianças enquanto parceiros e incentivadores de brincadeira. Então a gente vê o que, né? Que não é brincar sozinho, que não é brincar somente num ambiente, e sim é brincar na vida, é brincar no seu contexto familiar, brincar no seu contexto educacional e o que? Precisando sim de pai, de mãe, de um adulto, de um professor e de crianças da sua mesma faixa etária, mais velhas, mais novas, para essa atividade lúdica, né, poder favorecer o desenvolvimento infantil. Então, esse foi o momento de a gente
né, conhecer um pouquinho mais sobre o significado do brincar. Agora é com vocês, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição, pode nos procurar. Tem o material, o apoio, né, nossos capítulos lá da apostila também, do Fundamentos. E muito obrigada!